Bom, acho que vocês conhecem aqui os nossos queridos convidados, ambos, a Telefônica, toda uma história de vida fantástica, chegou no Brasil alguns anos atrás, montou do nada a operação da GVT lá em Curitiba e logo depois, enfim, com o sucesso enorme que isso teve, acabou sendo, entre aspas, comprado pela Telefônica. Não, duas compras, né? Teve primeiro a Vivendi, depois Vivendi para a Telefônica. E hoje ele assumiu o controle da Telefônica e está indo agora para novos voos aí na vida dele. E o nosso amigo Rodrigo Galindo, que não veio de Israel, mas veio de Cuiabá, quase a mesma coisa ali do lado, e com seus 36 anos, parece até menos, o que é até irritante, né? Ele irrita de juventude, né? Com uma empresa que chamava Uni, que era do pai dele, pequenininha lá em Cuiabá, e hoje é basicamente o grande mestre da educação no Brasil, depois da fusão da Croton com a Estácio. Então, ambos passaram por processos muito similares. Eu acho que a ideia hoje aqui para vocês é tentar extrair dessas histórias, desses percursos, algumas experiências, e eu quero assinar embaixo aqui, tangíveis, né? Não aqui, acho que ninguém aqui está querendo ouvir histórias que você lê na Exame sobre metas e como é que se cria um plano de vendas, como é que é a questão de cultura na empresa, esse tipo de coisa. Acho que as pessoas querem ouvir experiências que vocês viveram nesses processos de passar de uma empresinha desse tamanho para grandes empresas, quais são as lições que vocês viveram com isso, enfim, quais são os aprendizados que vocês podem já passar aqui para os nossos colegas. Eu acho que todos estão numa fase onde vocês estavam, talvez 10, 15 anos atrás, com suas empresas que estão aí em crescimento em vários estágios, mas claramente empresas ainda, na sua maioria, pequenas, em grande fase de crescimento, e com seus desafios, suas perguntas, suas dúvidas, quando olham para frente. Então, aqui eu acho que a gente tem dois exemplos maravilhosos de pessoas que passaram exatamente por onde vocês estavam 7, 8, 10, 15 anos atrás, viveram as mesmas angústias e tiveram o sucesso que a gente sabe que eles tiveram. Então, talvez eu começar pelo Rodrigo, que está aqui do meu lado. E uma pergunta, Rodrigo, é o seguinte. A primeira pergunta que eu faria é: como é que é esse processo em termos de você se vê hoje versus o Rodrigo, que era talvez 8 ou 9 anos atrás, quando você estava sentado lá em Cuiabá, numa empresa de um porte pequeno na época, e o Rodrigo que está hoje na Croton, amanhã Croton Estácio. O que mudou nesse Rodrigo? Que qualidades ou que coisas que você teve que aprender nesse caminho para você ter o sucesso que teve? Bom, obrigado, Jean. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E eu queria começar dando os parabéns pela Endeavor, pela causa que a Endeavor defende, que é uma causa que é boa para os indivíduos, mas, acima de tudo, é boa para o país, é boa para a sociedade. Então, Endeavor, parabéns, e que vocês continuem levando esse sonho e essa causa cada vez mais, com cada vez mais sucesso adiante. Jean, a gente se conhece há uns 10 anos, né? Acho que foi um dos primeiros parceiros que a gente buscou quando a gente resolveu que a gente queria sair de Cuiabá e ser uma empresa, deixar de ser uma empresa local e pequena e passar a ser uma empresa grande. A gente não imaginava onde isso podia chegar, mas a gente sabia que a gente podia crescer. Acho que todo mundo aqui tem essa percepção de que tem espaço para crescer e não sabe até onde isso é possível. Certamente, aonde a Croton chegou, com todas as fusões, com todo o crescimento orgânico, é muito mais longe do que eu podia imaginar naquela época. Então, primeira mensagem é: acreditem que é possível chegar além do que você pode sonhar com a sua empresa. Só assim isso vai acontecer. Tem muitas coisas diferentes, Jean, mas tem muitas coisas iguais. Eu acho que uma coisa que eu acredito que não perdi, uma coisa que precisa estar num gestor, é a paixão por aquilo que ele faz. Eu adoro educação. Eu trabalho desde os 13 anos com educação. Minha vida inteira foi nessa indústria, é o que eu gosto de fazer. Eu acredito de verdade que educação muda o mundo. Não é à toa que o slogan da nossa companhia é paixão por educar. Não tem espaço naquela companhia para quem não é apaixonado por educação. Isso eu mantive. Não importa se a empresa era pequenininha e eu conhecia todos os professores e todos os funcionários, e a gente fazia uma reunião na sala de reuniões com todo mundo junto. Ou hoje, que a empresa tem 30 mil colaboradores, e depois da aprovação com a fusão com a Estácio, vai ter 45 mil colaboradores, isso não muda. Por outro lado, eu acho que eu precisei aprender. Eu sempre fui um CEO muito operativo, muito próximo da operação, que se envolve muito com a execução das coisas. Eu reservava o tempo para ser estratégico, mas eu me importava muito com a execução, me envolvia muito com a execução. Obviamente, o nível de envolvimento e o jeito de se envolver com a execução que você tem numa empresa pequena tem que ser diferente do jeito de se envolver com a execução numa empresa grande. Mas eu não mudei essa característica, eu só mudei a forma de executar essa característica. Então, acho que essa talvez seja a grande diferença entre o Rodrigo de 10 anos atrás e o Rodrigo que hoje está na Croton.
E você, Amos, quer dizer, uma experiência similar também? A GVT, 10 anos atrás, ou 18 anos atrás, o número de empregados era 1, né? Acho que era você. 4. 4. E como é que você também compara isso e que diferenças tem, assim, as grandes diferenças que existem nessa primeira fase, vamos chamar da GVT, de construção, depois teve a consolidação da própria GVT e depois, então, outro passo seguinte, que foi uma consolidação? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A maior diferença para mim foi a mudança do ser empreendedor do ser executivo. Não? Acho no 2000, quando começamos a GVT, foi um empreendedor, sonhos enormes, algumas delas podiam ser até não muito realísticas. Ignorei todas as dificuldades que podia ter nesse projeto, que sabia que todos eles existem, podia até não começar. Batalhas e guerras que tem. Você, é verdade, como todo empreendedor, que foi o terceiro projeto do mim como empreendedor, sempre muito inocente, não? Estava inocente sobre possibilidades que acho importante para criar um projeto novo. Sem sonhos, ambições até não realísticas, você não podia conquistar seus sonhos, não? Mas com o tempo você torna mais e mais executivos que têm outro patamar, na minha opinião, outras características que tenho hoje que não tive 17 anos atrás. Quando nós lançamos o GVT, depois da construção da empresa em 2000, não imaginei que eu, a melhor pessoa, a tocar um negócio como CEO. É verdade, sempre acredito que precisamos dividir de maneira muito clara a fase de construções, a fase do crescimento e gestão de uma empresa. Depois do lançamento da empresa, que foi a fase mais difícil, não? Uma ano e meio de bastante trabalho para construir e lançar serviço em 24 cidades, nós pedimos a outra pessoa mais senior, que estava no mercado por muitos anos, para ser o CEO do GVT. Que ele atuou um ano e meio, não deu certo, e voltei para atuar como CEO interim, para pensar que vamos buscar outra CEO, e no fim fiquei, deu certo e continuei até o fim. Mas eu acho duas fases bem diferentes. Não estava bom, eu sabia que não bom executivo, e não tentei ser executivo, porque acho não temos direito automático como fundadores ser o executivo ou CEO da empresa. Essa é coisa que você ganha com o tempo. Estava lá e com o tempo ganhei credibilidade para mim mesmo e continuei até o fim do processo. Mas eu acho essa o maior, acho para mim a diferença do Amos 2000 e 2017. Gostei mais da versão do 2000 do que estou hoje. É mais divertido, acho. Rodrigo, eu acho uma pergunta, enfim, eu me lembro, eu acho que todos nós, imagino que vocês, muitos passam por isso, né? Quando a gente tem ali seus 18, 19, 20, 21, tem aquele sonho de eu vou montar uma empresa, vou fazer algum negócio, vou ganhar muito dinheiro em algum momento, né? E depois eu vou passar o resto da minha vida sabático 1, sabático 2, sabático 3, viajar, curtir, etc. Né? Você tem 36 anos, você fez essa rota, você poderia hoje tranquilamente, imagino eu, fazer exatamente isso, sabático 1, 2, 3. Como é que é conviver com isso, quer dizer, com esse processo de você chegar, e imagino que, como você colocou, você excedeu qualquer meta possível que esse menino de 13 anos tinha lá em Cuiabá naquele momento, se qualquer meta que você se fixou naquela época, se é que você se fixava alguma meta, você deve ter explodido elas. E como é que é essa coisa de achar motivação para, e agora? O que eu faço com tudo isso? Para onde é que eu vou com isso tudo? Já, primeiro, queria te agradecer muito. Eu tenho 40 anos, não 36, mas... Dá no mesmo. Mas eu acho que os projetos eles são motivadores independente do tamanho da empresa. Você viu, por exemplo, a história da Croton. Depois que eu entrei, depois que a gente vendeu a empresa da família e passou a ser sócio da Croton, minha família passou a ser sócia da Croton, isso aconteceu em 2010. De 2007 a 2010, a gente reestruturou completamente a empresa de família, cresceu, fez 9 aquisições, chegou no limite da capacidade de crescimento da empresa de família, com acesso à dívida saudável, e aí a única opção de crescimento era equity. O mercado estava fechado para IPOs, portanto, o caminho natural era fazer uma associação. Fizemos uma associação com a Croton e passamos a ser sócio da Croton. O meu projeto, naquele momento, o meu plano sincero naquele momento era ficar 2 a 3 meses na companhia e sair. Eu fui convidado durante o processo de venda para atuar como COO, não como CEO. Eu era CEO do Iuni, fui convidado para atuar como COO, diretor de operações da Croton.
E a minha ideia é, olha, eu sei que o time do Uni é um time muito bom e sei que se eu tiver nos primeiros meses à frente desse time como CEO, eu posso ajudá-los e ampará-los até que eles mostrem que são realmente bons e possam permanecer na empresa e não sejam tirados da empresa no começo. Ficarei 3 meses e esse é o meu projeto. E deu tudo errado, ou deu tudo certo. Acontece que depois de 4 meses eu fui convidado para assumir como CEO da empresa e outros projetos vieram. Então, se você vê a história da Kroton, a partir de 2010, a gente teve a aquisição do Uni em 2010, a aquisição da Unopar em 2012, a fusão com a Anhanguera em 2014 e a fusão com a Estácio em 2016. Cada um desses movimentos foi completamente disruptivo para a operação. Criou uma nova empresa que precisava ser melhor do que a soma das duas partes anteriores. Então é isso, são esses projetos que me motivam. Então eu ainda tenho o mesmo brilho no olhar, a mesma vontade de fazer as coisas agora na fusão com a Estácio do que eu tinha quando a gente se conheceu lá, quando a gente estava em processo de venda do Uni. Eu acho que isso que motiva é isso que leva para frente. Amos, a gente até estava conversando um pouco disso antes de vir aqui, e acho que seria interessante você colocar a tua visão sobre isso. Eu tenho a impressão que as características de um empreendedor, né, são bem diferentes das características de um gestor, né? São duas palavras diferentes, eu acho que as características são diferentes, né? E eu acho que muitos de vocês vão passar por isso provavelmente, que no passar da fase de empreender, onde a empresa chega num certo patamar, para depois começar de fato a vertente gestão, ela começa a ficar quase que mais importante que a vertente empreender. Você viveu isso na pele, né? Porque você começou com 4 funcionários lá atrás, empreendeu e em algum momento nesse caminho a questão de gestão ficou mais relevante. Como é que você conviveu com isso? Você acha que é possível ser um bom gestor e um bom empreendedor? Ou é um ou outro? Como é que você coloca isso e que mensagens você deixaria com os nossos amigos aqui que estão aí empreendendo ainda nessa primeira fase aí do processo? Pela minha experiência, é importante que o empreendedor vai ser o CEO no próximo momento, no primeiro momento da empresa, porque ele tem a ideia, ele tem o drive, a visão, a paixão, é tudo que podia engajar investidores, funcionários, parceiros para continuar nesse momento construir a empresa, captação de dinheiro. Esse momento acho muito sensível para o empreendedor ficar na empresa. Mas tem um momento, como empresas que está crescendo rápido, no caso do GVT, a empresa cresceu muito rápido, com escala enorme, setor telecom, setor com escala grande, que exige bastante capital, movimentos ali de centenas de milhões de reais a cada ano. Com isso, o pensamento um pouco diferente. Você precisa ser gestor muito bom para conduzir esse tipo de operações. Como eu falei, no primeiro momento acreditei que não o melhor pessoa para lidar uma empresa do telecom num país que não falei até nessa época o idioma, não conhecia o mercado e deixar para outras pessoas a gestão da empresa. Enfim, com o tempo, evolui também eu mesmo como gestor, mas sem visão muito clara. Acho mais importante para nós nesse fórum entender que esse não é direto automático, como falei. Empreendedor é empreendedor. Faz construção de empresa, ele tem essa capacidade de construir pessoa com perfil totalmente diferente do que o gestor do longo prazo. Se você entender esse como empreendedor, avaliar você no mesmo KPIs que precisamos avaliar CEOs de empresas, você tem chance de dar, talvez, para a melhor pessoa no grupo, tocar um negócio, a montar o sucesso desse projeto. Gestor, como esse exige uma management beliefs bem diferente do que empreendedor. Algumas vezes combina com empreendedor também gestor, mas não sempre acho uma coisa que for granted, não? Rodrigo, você hoje, quer dizer, à frente de um grupo, você falou de 30 mil pessoas e amanhã 49 ou 45 mil pessoas, você tem a sensação que você pode empreender ainda? Você empreende ou você gere hoje? Qual que é o teu dia a dia nesse sentido? Eu acho que tem que fazer as duas coisas numa empresa de crescimento. Eu acho que existem empresas que atingem determinado patamar e aí o crescimento orgânico exige muito mais gestão do que empreendedorismo. Felizmente, eu acho que a Kroton não está nesse estágio ainda. O mercado de educação é um mercado ainda muito pulverizado, é um mercado muito pouco maduro, tem muito espaço para consolidação orgânica e inorgânica, portanto, o perfil empreendedor
ainda é algo que a gente precisa dentro da nossa companhia. Felizmente, por quê? Porque é algo que o time atual da companhia gosta muito, é um time que gosta de empreender e que tem vontade de continuar empreendendo. Acho que essa fusão com a Estácio prova isso. A Kroton, antes da fusão, já era uma empresa grande, era uma empresa que já teve, desde que abriu o seu capital, que fez seu IPO, já chegou a ter de market cap 300 milhões de reais de market cap. Antes da fusão, tinha 18 bilhões de reais de market cap. Hoje, somado o market cap de Kroton e de Estácio, são 31 bilhões de market cap. Mas 18 bilhões de market cap já era um grupo grande, que podia estar confortável com o processo de crescimento orgânico, né, e simplesmente gerir para crescer organicamente essa companhia. Isso não aconteceu, foi o perfil empreendedor das pessoas que lá estão, e quando eu digo as pessoas são todas, do conselho, da diretoria, de todo o grupo de gestores, que acredita que pode entregar educação de qualidade para mais gente em escala, usando tecnologia e fazendo a diferença no mundo. Isso é a essência do nosso empreendedorismo. Então, a gente consegue aliar a gestão com o empreendedorismo, felizmente, porque a indústria permite, o momento de maturidade dessa indústria permite isso. Amos, a gente até estava também conversando sobre isso um pouquinho antes, e eu acho que é uma questão permanente que surge no mundo de negócios, né? A questão de sorte e a questão de timing, né? Que você pode fazer tudo certo, você está com todas a visão correta, está fazendo os movimentos certos, mas tem sempre aquele empurrãozinho, ou então aquele freio da sorte, ou então você estava com tudo certo, só que na hora errada, não estava, etc. Nessa trajetória da GVT e na tua trajetória, você poderia, assim, você se lembra de algum exemplo concreto, assim, onde de fato você pode falar, pô, aqui o timing estava impecável, aqui eu tive aquele empurrãozinho que, se não tivesse tido esse empurrãozinho da sorte, aquele pisca-pisca da sorte, eu talvez não estaria onde eu estou hoje. Eu acho que isso seria interessante para ilustrar, de fato, se é que você acredita que a questão de sorte e timing é relevante num processo como esse. Não, concordo. O timing faz toda a diferença. Acho, voltamos um pouco antes da GVT Brasil. GVT começou outra empresa, só o mesmo nome, na América Latina, com a empresa do telecom, que presta serviços através de tecnologia dos satélites para áreas rurais na América Latina. Começou com Chile, depois Peru, Colômbia. O timing foi perfeito, porque nessa época, 96, 7, 3 bilhões de pessoas não tiveram conexões para comunicações. 3 bilhões. Antes o celular espalhou para todo mundo. Esse foi o timing. Sabemos que só conexões básicas através de satélites para pessoas fazer ligações básicas vai ser suficiente, e nós conseguimos, acho em 3 anos, conectar quase 7.000 cidades na América Latina para comunicações. Projeto pequeno, mas cresceu muito rápido, e foi para nós suficiente. Isso foi timing. Mas no mesmo momento, em 2000, já sabemos que celular vai acabar esse negócio rápido. E foi timing incrível para vender em 2000 para outra empresa esse negócio, que hoje não existe, você imagina, começar Brasil, não? Brasil também foi timing. Quando nós visitamos Brasil, 2000, foi tanto claro que o Brasil tanto atrás no negócio de telecom, pessoas estão falando para nós, foi uma coincidência, toda coincidência na vida. Nós começamos o projeto na América Latina pela coincidência, tentei fazer o mesmo em Indonésia, não deu certo. Eu vi, tem leilão do governo do Chile para conectar 2.000 cidades para comunicações e foram da Indonésia para Chile. E aqui no Brasil foram convidados a ajudar a Telemar, que tornou depois o maior competidor da GVT, hoje é Oi, para conectar algumas cidades deles no Amazonas, não? Dessa visita, ouvimos que tem leilão do espelho na região 2 que ninguém quer comprar porque não foi tanto atrativo como São Paulo e Rio. Entramos, compramos por 100 mil reais. E também foi perfeito, porque todo mundo falou que pessoas esperando para linha do voz 6 meses. A banda larga foi do dial-up, não? Incrível, não teve ainda banda larga no Brasil. Foi oportunidade de timing, entramos no momento certo. Empresas grandes ignorou totalmente GVT. Lembro pessoas que nós chamamos como Manche, Mosquito. É verdade, nós competidores. Eu falei, deixa eles falar que estamos mosquitos, porque a cada vez que estamos no radar, abaixo do radar, é melhor. Mas foi timing.
No outro lado, acho o timing do IPO foi fantástico. Em 2007 foi virada 1,1 bilhão de reais, que ajudou a fazer virada da expansão rápido. Mas, no contrário, eu lamento até hoje a venda da GVT para Vivendi em 2009. Foi muito cedo. Esse foi o timing errado. A empresa foi num momento muito bom, no mercado foi ótimo. Além que vendemos por 7,7 bilhões de reais, foi erro total. Na minha opinião, podemos continuar a crescer por muitos anos sem vender o controle para Vivendi. Além que foi uma experiência muito boa com Vivendi, também vende uma empresa, além que tem bastante retorno, algumas vezes precisamos ter coragem de continuar um pouco mais e levar para o ponto optimal. Tenho certeza que não foi o ponto optimal a venda do GVT para Vivendi em 2009. Bom, você explicou direitinho tudo que é de timing e sorte. Nada a dizer sobre sorte? Não teve sorte. Nenhum... Não, claro. Não acredito muito no sorte, é verdade. Acho que pessoas que acordam mais cedo a cada dia têm mais sorte, não? Conhecemos isso bem. Com isso, acho que poderia ser que a sorte foi, se olhar as vendas da GVT em 2009 e 2014, podia ser uma sorte, pelo fato que, quando nós começamos o processo de venda para Vivendi, o IPO foi com R$18 em 2007, em 2009, 2 anos um pouco mais atrás. Depois, a sorte foi que uma empresa que nunca fez negócio em Brasil, Vivendi, não, uma empresa francesa, que um pouco a atuação no telecom, teve SFA, Marocco Telecom, mas ele é mais empresa do mídia. Depois sabia a história, numa festa no Cannes, numa barco, numa iate, o chairman do Vivendi, com uma sunga, é verdade, é uma história real. Vermelha? Está ouvindo história de um amigo dele que me conhece meu parceiro Shaul, que você conhece, falando que ele visitou o Brasil, é uma empresa que ele conhece, a GVT, ele teve interesse, em uma semana recebeu ligações para ir para Paris. É uma sorte, não? Uma coincidência que ele falou com ele no iate e decidiu que vale a pena investir em Brasil, uma empresa que nunca estava aqui. Mas o que é interessante é que, quando começamos com eles, Telefônica decidiu entrar para essa guerra, não? As ações subiu de 42 para 56 reais até o fim dessa guerra dentro da Telefônica. O sorte voltou 2 vezes, quando em 2014 queremos vender para a Telecom Itália, já avançamos muito nesse negócio. Telefônica, ouvi de novo que ele tem uma procedura de venda GVT, queria participar, então, guerra nova que começou, que aumentou o preço inicial dos 5,5 bilhões de euro para 7,5 bilhões de euro depois de 3 semanas. Então, essa é sorte, acho, que tem 2 leilões em 5 anos para a mesma empresa, não? Maravilha, essa história da sunga aí foi sensacional. Estou imaginando. Rodrigo, escuta, você olhando para trás, quer dizer, imagino que é difícil até, com tantas coisas fantásticas que aconteceram, né, ao longo dessa trajetória sua. Algum momento, 2 perguntas para você. Alguma coisa que você teria feito diferente e, se você tivesse feito diferente, a situação hoje seria muito distinta do que ela é? E a segunda é, que nem pro Amos, você teve algum ventinho, em algum momento, aquele empurrãozinho na hora certa que fez com que as coisas caminhassem para onde elas caminharam? Eu acho que o que eu faria diferente tem exatamente a ver com o timing. Eu acho que em 2007, quando o mercado estava aberto para IPOs e estava bastante propenso para IPOs, a nossa empresa tinha porte, mas não estava pronta para fazer um IPO. E a gente foi responsável, apesar de ser abordado pelos bancos de investimento, e não foram poucos, e as abordagens não foram simples, vocês estão prontos para fazer o IPO? Não, nós não estamos prontos para fazer o IPO. Essa empresa não para em pé, essa empresa ela tem gaps contábeis que ela precisa resolver, ela precisa ter balanços auditados, ela precisa ter uma estrutura de governança madura e provada, e a gente não está confortável de oferecer essa empresa no mercado de capitais sem ter tudo isso pronto. Então, o meu arrependimento é não ter começado a me aprontar 3 anos antes. Não ter começado a ter toda essa estrutura de governança, balanços auditados, ter mais exposição ao mercado de capitais antes, porque a oportunidade de mercado de capitais passou em 2007, nós não estávamos prontos, não tínhamos feito as aquisições que a gente precisava fazer para ter o volume necessário para fazer o IPO em 2007, e isso impediu que a gente fizesse o IPO em 2007. Então, isso mudou a história. Eu não sei se mudou para melhor ou para pior. Talvez a
a sorte ou a oportunidade. Eu também não acredito muito em sorte, acho que a sorte ajuda quem trabalha bastante, mas uma oportunidade que surgiu foi, em 2010, entrar no mercado de capitais por um caminho diferente, que foi um caminho de uma associação com uma empresa que já era uma empresa de capital aberto. A Kroton já era uma empresa de capital aberto, tinha 45 mil alunos no ensino superior, e o IUNI tinha 45 mil alunos de ensino superior, mas de capital fechado. A Kroton já tinha acesso a capital, portanto, estava capitalizada, pôde fazer a transação, fez a aquisição do IUNI, parte em ações, parte em cash. Então, monetizou a família, que era uma expectativa da família naquele momento, e também deu uma participação para a família nessa nova empresa que era a Kroton. E a partir daí começou o crescimento. Então, de alguma forma, foi uma entrada no mercado de capitais por uma porta lateral que surgiu para a gente. Podia não ter surgido essa oportunidade. E a gente podia ter perdido para sempre aquela oportunidade de 2007. Então, eu não acho que foi necessariamente sorte, mas foi uma oportunidade que surgiu e que a gente explorou bem essa oportunidade. Acho que a história mostra que valeu a pena, que foi uma boa transação. Desses 45 mil alunos que a Kroton tinha em 2010, hoje, somando os alunos de Kroton após a fusão com a Estácio, que ainda está sob análise do CAD, hoje já temos 1 milhão, mais de 1 milhão de alunos, 1 milhão e 100 mil alunos, teremos 1,5 milhão de alunos. Isso significa, hoje, na Kroton, antes da fusão com a Estácio, que de cada 7 alunos que fazem faculdade no Brasil, um está conosco. Então, é o tamanho da responsabilidade que a gente tem, mas isso deu certo por conta daquela oportunidade lá atrás que surgiu em 2010, mesmo a gente tendo perdido aquela que tinha surgido em 2007. Amos, queria voltar um pouco bem lá para trás, Israel. Né? Você com o teu sotaque brasileiro, português, impecável quase, depois de 20 anos de Brasil. É sempre um pouco assim, como é que eu diria? Eu fico perplexo imaginando o que um israelense, quer dizer, o que ele aprendeu em Israel, o que você tirou do teu dia a dia, da tua vida que você teve em Israel, da formação que você teve, do sistema no qual você vivia em Israel, para vir empreender no Brasil e ter sucesso em empreender no Brasil, que, pô, vamos convir, não é assim o país mais óbvio, né, em termos de facilidades para se empreender e tudo mais. O que você acha que você tirou da tua origem, que te ajudou muito nesse processo de empreender aqui no Brasil? Israel é bem conhecida como Startup Nations, não? É um país que tem mais startups, no segundo lugar depois do Silicon Valley, mas talvez tenha no DNA dos israelenses sempre começar novos negócios, entrar em novas aventuras. Mas acho o básico de tudo que Israel é um país muito pequeno. Possibilidades para construir um novo negócio em Israel é bem limitado. Enfim, pelo território, as populações, mercados maiores sempre fora do Israel. O primeiro startup que teve sorte também de começar em 89 foi uma empresa de software chamada Edunetics. A ideia foi ver uma software multimídia para escolas americanas, mas no Israel. Imagina esse GATS, não? Imagina alguns israelenses que querem ver ferramentas educacionais, não, multimídia, para trocar todo textbooks americanos com multimídia, mas não é Herzliya, numa cidade chamada Herzliya, no Israel. Começamos ali, com alguma professora israelense que estudou em Berkeley, voltou para Israel, e depois de 2 anos mudamos o sede para Washington, D.C., a empresa fez IPO em Nasdaq, teve 6 falhas para essa empresa, que aprendi muito, mas só demonstra que todo startup no Israel está começando como um centro do R&D ali no Israel e está olhando mercados fora do Israel, porque não tem mercado suficiente. Mas talvez uma característica dos israelenses é inovar, talvez pela vida dura dos israelenses, um país pequeno que sempre estava envolvido com guerras. Não tenho uma opinião política, mas infelizmente esse é o cenário ali. Para durante todos os anos com tantas guerras, Israel precisava inovar muito no aspecto de tecnologia, metodologia, como enfrentar problemas. E também, eu passei também no exército, e ali você aprende muito como entender que quase não tem nada impossível. Bastante operações
que você participa, no fim do dia você vê que faz coisas incríveis, além que no papel parece talvez operações impossíveis, não? Essa ajuda para nós muito pensar que o limite que você enxerga, esse é limite artificial. Até você não puxar e tentar experimentar, você não sabe o que é limites, tanto você como pessoa, ou outras oportunidades. Acho que isso é a maior coisa que eu levei da minha vida no Israel. Rodrigo, para você, acho que é uma questão que foge um pouco aqui do tema, mas é uma pergunta que vem do público, e eu acho que ela é de atualidade hoje, né? E existe muita curiosidade sobre essa questão. Como é que você avalia as mudanças que foram feitas aí na educação? Quer dizer, você teve uma nova medida que foi colocada em pauta aí. Qual que é a tua avaliação sobre essas transformações? Acho que deve ser sobre a reforma do ensino médio, né, que foi recentemente implementada via medida provisória. Eu acho que, primeiro, questionou-se sobre o caminho que deveria ter sido feita uma discussão profunda no Congresso Nacional. É importante ressaltar, existe um projeto de lei há muitos anos tramitando no Congresso Nacional e cabe, sim, ao Poder Executivo tirar a inércia dentro dos processos legais. Então, se tem um projeto de lei que não caminha no Congresso Nacional, é, sim, legítimo, na minha opinião, ao Executivo, que emita uma medida provisória ou um decreto, o caminho que entender adequado, para fazer com que essa discussão agora, de forma obrigatória, aconteça no Congresso Nacional. Acho que a mudança aponta para um caminho adequado, redução da quantidade de disciplinas dentro do currículo do ensino médio, aproximação do currículo médio do aluno de ensino médio à realidade profissional, à realidade da vida desse aluno, que hoje são muitas disciplinas, muito pulverizadas, e ele aprende coisas que ele nunca vai usar na atividade profissional dele. E a escola em ensino integral. São três bons sinalizadores de caminhos para o ensino médio. A questão é, o diabo mora nos detalhes. Como vai se executar essa nova regra ou esse novo caminho para o ensino médio. Os estados vão ter muita dificuldade em ter custos dobrados com a carga horária presencial maior, e não adianta ter uma lei sem ter a origem dos recursos que vão subsidiar essa lei. Então, acho que foi uma boa medida do Executivo de ter startado esse discurso, mas agora a gente tem que fazer uma discussão profunda dentro do Congresso Nacional para tentar buscar fontes de recursos para viabilizar o ensino médio. É urgente a mudança, gente. Só para vocês terem uma ideia, de cada 100 crianças que entram no ensino fundamental, 57 concluem o ensino médio, só 57. Dessas, só 14 acessam o ensino superior e só 7 se formam. Essa é a taxa do que a gente chama de sucesso escolar no Brasil. 7 sobreviventes do ensino superior. Então, quem aqui tem ensino superior sabe que de cada 100, 7 sobreviveram a esse ciclo escolar, e a gente tem que melhorar todos os níveis para melhorar a taxa de sucesso escolar em todos os níveis. Na década de 90, a gente tinha um desafio no Brasil, que era vencer o acesso à escola. A gente venceu esse desafio. Hoje, 97% das crianças conseguem acessar o ensino fundamental. Agora, a gente tem 2 grandes desafios para vencer. O desafio da qualidade e o desafio do sucesso escolar. Voltando agora ao tema, obrigado pela grande especialista aqui. Eu acho que... Escuta, ambos, eu vou te fazer uma pergunta que surgiu você pode imaginar, em várias vezes aqui no meu iPad, da plateia. Você tem até o direito a um joker, tá? Se não quiser responder, não precisa responder, né? Mas assim, a pergunta você pode imaginar qualquer, fala, escuta, tá aqui você criou uma empresa, vendeu lá vendeu lá para a Telefônica é a maior companhia do mundo de telefonia, você é CEO desse negócio, e 2 semanas atrás você pede para ir embora. Por quê? Tem joker, hein? Não tem problema responder para essa pergunta. Primeiro, acho, quando vendemos a empresa para a Telefônica em 2014, não imaginei que vou continuar com esse projeto. Foi para mim o fim da minha trajetória com esse projeto. Nunca imaginei que vou trabalhar como operadora grande, multinacional. Não foi minha visão, o perfil que eu tenho. Mas quando o CEO mundial do Telefônica, José Maria Paeta, me pediu, depois da venda em agosto de 2014, depois ele pagou 25 bilhões de reais, por favor, fica um pouco mais ajudando transições. Achei justo ficar um pouco mais.
mais do que isso, achei que certo para o legado do GVT, para a pessoa do GVT que foi comigo tantos anos, ajudar eles a se integrar nessa empresa enorme, chama Telefônica, é certo também, tem obrigações morais para eles. É sair, aproveitar a vida depois da venda, e deixar eles enfrentar todas as possibilidades dos desafios que tem para gestores, colaboradores da empresa bem pequena do que Telefônica, tentar integrar, podia ser problemático. Além que é uma privilégio não simples, até tem ego também, eu concordo que tem também ego, como muitos anos você estava o CEO da menor empresa no setor, ser o CEO da maior empresa do setor, achei interessante experimentar o outro lado do espectro, não? Do líder do mercado. Todo esse fator junto, falei, tudo bem, eu vou fazer esse projeto, mas quando o primeiro projeto foi captar dinheiro rápido do mercado, pagar esse cheque de 25 bilhões, teve uma tarefa de captar 4 bilhões de reais que ele precisava para pagar o conta de venda, e teve outros recursos, mas 4 bilhões está faltando. Só fiz roadshow rápido, e captamos 4 bilhões no começo de 2015. Ali me perguntou muito, até quando você vai ficar? Fica muito transparente já, falei, esse é um projeto, não para fazer carreira no Telefônica. Acho não teve surpresa da saída. Queria muito fazer coisas diferentes na minha vida. Já falei que a fase que você está bem mais divertido do que a fase do CEO da empresa. Além que talvez para vocês pareça que CEO de uma empresa grande como Telefônica é um prazer, não, uma obrigações, uma privilégio. Aproveitei muito, aprendi muito, mas no fim a cada tem os desejos dela. O meu desejo faz coisas novas, diferentes, e não posso esperar para o meu novo desafio que vai começar em janeiro de 2007. Não vai ter aqui no Brasil, em Londres, mas não está longe daqui também. Obrigado. Eu tenho certeza que você vai achar coisas novas aí para te estimular, não tenho dúvida. Escuta, para encerrar, talvez para os dois, a mesma pergunta. Conselhos para quem está sentado aqui e que onde vocês talvez pudessem estar sentados aqui 15, 20 anos atrás, na mesma situação, que estão aí com suas empresas começando. Que palavra vocês poderiam sugerir em termos de alguma linha a seguir para quem está empreendendo, um dia vai virar um gestor e um dia vai ter uma grande empresa? Bom, todo o meu processo de aprendizado em gestão foi no trabalho. Então, eu precisei aprender com os meus pares, eu precisei aprender com o meu time, eu precisei aprender com os parceiros que eu trazia. Tem uma história interessante. No Iuni, quando a gente estava no processo de reestruturação, lá no meio do turnaround, custo era um driver super importante, a gente não tinha espaço para fazer nada, precisava aprender, a gente precisava se profissionalizar e se aperfeiçoar, mas não tinha dinheiro para contratar consultoria. Então, a gente fazia, se tiver algum consultor aqui, a gente não faz mais isso, tá? Mas a gente fazia o seguinte, a gente fazia um projeto de consultoria, trazia 5 consultorias para apresentar a proposta de solução do processo e não contratava nenhuma. E aprendia para burro com o processo. A gente usou esse expediente algumas vezes até chegar. Então, eu aprendi muito no processo. Então, talvez o meu conselho seja, cerque-se de gente excepcional. Tenha times que sejam excelentes. Tenha times que sejam muito melhores do que vocês em alguma coisa. Porque um líder ele vai sempre ter o tamanho dos times. Então, é nisso que eu acredito, talvez o principal conselho. Uma empresa é feita de gente acima de qualquer coisa. Então, se você tiver gente excepcional do teu lado, você tende a ser excepcional e tua empresa tende a ser excepcional. Se puder acrescentar 2 pontos. Como empreendedor, acho o maior ponto para mim foi achar timing e produto diferenciado. Não? Acho o maior ponto para nós sempre ter uma coisa totalmente diferente do concorrências. Precisa entender muito bom essa diferença que você vai apresentar para o cliente final. Não acho se você não tem esse diferencial, não começar esse projeto. Para mim isso é muito importante. Segundo, você tem uma paixão enorme para o projeto. Pessoas que entram no negócio novo para ganhar dinheiro ou para ego, outra coisa, é errado. Se não tem paixão absoluta, não, como
até sacrificar muito da vida pessoal para essa paixão, para esse sonho, melhor não entrar. Acho que a paixão define muito esse drive que precisamos no pior momentos, que vai ter pior momentos, não todos os projetos novos têm momentos de falhas que podia acabar com esse projeto. Só essa paixão, esse drive, puxar você para superar. Como executivo, eu acho, para mim sempre, como o Rodrigo falou bem, pessoas. Sempre acreditei pessoas certas no lugar certo, no timing certo. Esse, acho, para mim, o chave de tudo. Muitas empresas falham nesse aspecto, colocar o processo certo no lugar certo, mas no timing certo. Parece uma clichê, mas esse é exercício de nós todo dia, toda semana, todo mês, olhar nossa equipe e decidir mudanças. Eu nunca terminei ano com a mesma equipe que comecei o ano. Nunca. 17 anos aqui no Brasil. Porque sempre tem uma pessoa na equipe que foi bom nesse momento ou não bom no próximo momento. Empresa que cresceu muito, o mercado está hoje evoluindo muito rápido, tem rupturas enormes de tecnologia todos os dias. Com isso, impossível imaginar, até o CEO mesmo precisa avaliar ele mesmo, mas que nós estamos bons em todos os momentos da vida da empresa. Com isso, eu acho enfrentar esse assunto de pessoas certas, essa é a maior dica que eu poderia dar para pessoas. Maravilha. Senhores, ambos, Rodrigo, obrigado pela presença de vocês aqui hoje, foi muito bacana, um ótimo bate-papo. Obrigado a todos aí pela atenção de vocês.